Desculpa, tô com a garganta meio ruim. Ai, ai. É isso aí, ó. Deixa o like, não se inscreva de se inscrever no canal, por favor. Eu espero, né? Não esqueça de deixar o seu like no comentário. É isso aí, falou. Até uma próxima madrugada. Isso ele disse sorrindo, mas Elon percebeu sua raiva e frustração por trás daquela máscara de mentiras. Elon apenas continuou sorrindo para ele. Elon, você sabe, Roswell Matters, se você me der o território e o título de Matters como seu sucessor, eu reviverei Shidna sem nenhum problema. Roswell abre os olhos com isso e Elon sorri, já tendo alunos de Shidna preso entre seus fios. E foi assim que Roswell renunciou ao título de mágico de Lugúnica e deu tudo para Elon após dar a notícia de que estava se aposentando de sua função. Posição e entrega oficialmente para Elon. Roswell estava disposto a pagar qualquer preço só para ver seu mestre novamente e até mesmo faria negócios com o próprio diabo se necessário. Elon tirou vantagem disso e tirou tudo de Roswell. Roswell, agora você é Elon Satsugai Matters. Ele disse na frente dos nobres enquanto Elon com um sorriso assinava os documentos e depois disso, Roswell se entregou às autoridades enquanto Elon continuava a sorrir para ele uma vez que isso acabou e com o ódio das irmãs Oni que agora tinham que servi-lo por ordem de Roswell. Elon iria até a biblioteca onde aquela garota estava. Elon, olá, Beaca, ele disse com aquele sorriso cansado enquanto a garota o olhava com aqueles olhos de borboleta. Elon, estou aqui por você, estou aqui para te libertar, Beaca. Ele disse enquanto Beatrice abria os olhos com suas palavras. Eles já tinham falado antes, mas dessa vez era diferente. Beatrice, você é essa pessoa. Elon, você fez um bom trabalho, Beatrice. Você não precisa mais esperar porque já fez seu trabalho. Sua mãe está orgulhosa de você. Ele disse com aquele sorriso para se aproximar do grande espírito e Beatrice abriria os olhos enquanto lágrimas se formavam neles. Elon, eu sou essa pessoa. Beatrice começaria a chorar como uma garotinha ao ouvir isso. Finalmente, ela poderia finalmente morrer e ser libertada. Beatrice, mate-me. Elon lentamente leva a mão até a bochecha de Beatrice para acariciá-la. Elon, vamos fazer um contrato, me escolha e eu te libertarei desse lugar. É assim que agora, Elon como um nobre tinha uma posição em Lugúnica e todos sabiam que ele era um profeta e o herói da segunda profecia. Ele alcançou o título de profeta no sistema e graças à autoridade do orgulho conquistada após um ataque do culto das bruxas, ele tem poderes proféticos. Isso mais o retorno da morte completa tudo o que ele precisa para esse caminho. Ter tudo sem fazer nada era o seu jeito, aproveitando seus poderes para fazer o que quiser e sem limitações. Foi assim que ele foi encarregado de elevar Emília como sua representante e patrocinadora ao topo para que ela se tornasse rainha e assim ele fez. Emília se tornou rainha de Lugúnica graças à influência do profeta Cruz como general do exército do reino e Anastasia como chefe do principal comércio do reino, enquanto Fealt permanece na mansão Ástria como membro da família real e Priscila se retira para sabe-se lá o que. Mas isto causou problemas quando começou uma guerra entre as outras regiões contra a Lugúnica e houve certamente derramamento de sangue. Foi assim que ficou escrito na história que Lugúnica foi o único que restou de pé depois da guerra e como era óbvio, Lugúnica tomou os outros territórios, sendo apenas sendo o reino de Lugúnica. Elon ganhou muita experiência e graças a ele as mortes na guerra foram de apenas 10%. Um milagre em termos de guerra. Agora Elon era conhecido como mais forte até do que os Vordsen. Mas isso não importava para ele. O que o fez pensar foi na própria guerra e no que a causou. Não importa quantas vezes ele voltou e tentou impedir, aconteceu de qualquer maneira. Como se estivesse destinado a acontecer, não importa o que. Agora ele estava com seus grandes espíritos atrás da sacada do castelo. Ele só havia revivido Echidna como uma promessa a Roswell. Ele não precisava cumpri-la, mas gostava de manter sua palavra. Beatrice segurou a mão dele, ela era muito apegada a ele.
Elon se encarregou de ser aquele que trabalha para conseguir tudo. Sem dúvida ele era muito ganancioso para ter tudo de todos. Ninguém mais tem que sofrer e ele tira o poder disso. Salmander. A rainha está chegando, Irun. O espírito do fogo disse, observando Emília chegar com um sorriso. Agora Elon era chamado de Irun, já que ele havia se nomeado dessa forma recentemente e todos respeitavam sua decisão. Irun sorri para ela fazendo com que suas bochechas corem. Mesmo que ela goste do sorriso dele, Irun a preocupa muito. Quanto mais o tempo passava, as olheiras aumentavam como se ele nunca dormisse e seus olhos, embora calmos, sempre pareciam exaustos e cansados. Emília sempre perguntava a ele o que estava acontecendo, mas Irun sempre dizia que eram os efeitos de ser um profeta, que ver o futuro muitas vezes trazia problemas. Emília. Irun, há algo errado, Emily? Emília. Só quero agradecer por estar comigo desde o início e me ajudar, isso me deixa muito feliz. Puck. É isso mesmo, eu também deveria agradecer a você. Puck disse com uma voz feminina afligida. Com o tempo, Puck deixou de ser super protetor com Emília quando se tratava de Irun, já que ele confiava nele até com sua vida. Irun foi mostrado milhares de vezes que sempre zelava pelo bem de Emília, ele a protegeu com sua vida sem hesitação. Puck até começou a se preocupar genuinamente com Irun. No início ele só se preocupou um pouco, pois via Irun como um meio, um escudo para Emília, mas com o tempo ele passou a gostar dele e o ama genuinamente como uma família. Ele sempre viu como Irun ajudava a Emília e nunca pedia nada. No começo ele suspeitou disso, mas com o tempo viu que sua intenção de ajudá-la era genuína. E mais do que isso ele nunca cruzou sua linha com ela, embora Emília fosse outra história. Emília estava sem dúvidas apaixonada por Irun e mesmo que ele não gostasse, ele não podia fazer nada quando Emília o admirava tanto. Nesses anos ele já amadureceu e não podia mais mantê-la na ignorância ou inocência, como ele gostava de dizer. Emília. Vê, você quer jantar comigo hoje? Irun. Claro, Emília, por que não? Emília. Mas hoje eu vou preparar a comida. Ela disse determinadamente enquanto fazia Irun rir. Ela não estava dizendo isso porque Irun cozinhava mal, muito pelo contrário. Irun sempre cozinhava bem, mas Emília queria ser a única a fazer a comida dessa vez, como um símbolo de gratidão. Irun. Como quiser, Emily. Não faça bagunça como da última vez. Ele disse com aquele sorriso cansado, enquanto Emília estava envergonhada por isso tão corando que ela sai com Puck enquanto Irun suspira. Ele estava realmente um pouco preocupado. Ele estava encarregado de caçar todos os arcebispos e até mesmo acabar com Hector, mas alguém estava faltando, Pandora. Não importa o quanto ele procurasse, ele não conseguia encontrá-la. Isso o incomodava e ele não gostava. Ele queria encontrá-la e acabar com ela sendo seu último alvo por enquanto, mas era inútil, é como se ela nem existisse. Beatrice. Você está pensando nela, não está? Na verdade. Irun. Tenho que encontrá-la, não confio nela por aí, ele disse sério, brincando um pouco com uma franja de seu cabelo que era quase ruivo, só tendo alguns fios brancos. Quem poderia imaginar que seu desejo se tornaria realidade da pior maneira? Irun usou sua autoridade para profetizar um futuro como de costume, mas ficou surpreso ao ver escuridão. Beatriz. Irun. O céu estava cheio de rachaduras dimensionais e um líquido preto saía delas como se fosse o fim do mundo e buracos negros surgiam por toda a capital enquanto ele sentia o mundo tremer e morrer lentamente. Irun olha para trás ao vê-la. Pandora tinha aquele sorriso que daria arrepios em qualquer um. Irun é colocado em guarda quando Pandora levanta a mão em direção a eles. Pandora. Não é o suficiente, este mundo já atingiu seu limite e a escuridão chegou. Eu apagarei este mundo também, Eraze. Ela disse enquanto Beatrice tentava criar um escudo mágico, mas não adiantou quando uma escuridão saiu de Pandora que os devorou a todos. Tudo ficou preto. Gula-se.
O manipulador o que teria acontecido se, o que teria acontecido se, o que teria acontecido se você se deixasse levar pela gula. Elon estava sentado na fonte da praça capital após obter o sistema e ver tudo o que tinha que ver para iniciar sua missão, mas não queria fazer a mesma viagem que Subaru. Ele realmente não quer sofrer, e muito menos quando ele estava tão desorientado quanto agora. Mas ele deve fazer alguma coisa. Esta é uma oportunidade única e ele não pode desperdiçá-la. Com esse poder e clara vantagem que tem, poderia fazer o impossível. Siga o cânone sem precisar intervir diretamente. Ele quer esta oportunidade de obter informações, sente um grande desejo de obter informações deste mundo. Este seria apenas um passo para conseguir o que deseja, o mundo e seus segredos. Sistema. Missão principal adquirida, controla todos eles. E isso seria feito sem dúvida. Ele seguiria o cânone, mas não seria o protagonista. Não haveria protagonista, mas um antagonista. Elon sai rapidamente do local, já que teve que começar com um plano para que tudo corresse perfeitamente sem precisar entrar na história. Elon foi visto com uma capa, observando o Reinhard de Vastria caminhar, e quando ele estava perto, começou seu plano. Elon, você ouviu o boato? Que a caçadora de intestinos Elsa Graniette e a devoradora de homens Luchera Hala foram vistas nas favelas. Ele disse, comprando algumas frutas na loja, falando com o gerente, certificando-se de que Reinhard ouviu. Reinhard, por sua vez, presta atenção à conversa, sabendo do perigo de ambos os assassinos infames. Elon, também ouvi dizer que hoje eles vão à casa do velho Ron fazer negócios, mas já sabemos que isso sempre termina em morte. Ele disse que tinha terminado de comprar o que precisava para sair de capuz depois de completar sua missão de plantar a semente da curiosidade em seu coração, mas não acabou ali, mas também em sua busca. Julius acabou na lista. Elon, ouvi dizer que Reinhard está indo para as favelas para lutar contra as duas assassinas infames Elsa Graniette e Luchera Hala. É muito perigoso, então ele deveria procurar mais cavaleiros para apoiá-lo. Ele disse para plantar a semente em julho. Ele tinha que garantir ajuda, não importa o que. Faltava apenas a última parte do plano, e para isso ele estava andando pelas favelas, observando Emília ir rapidamente em direção à casa de saque de Ron após perguntar aos espíritos menores, mas foi parado por um Elon encapuzado. Elon, com licença, moça. Você deveria ter cuidado. Emília. Ela parou no meio da corrida para olhar para o indivíduo encapuzado depois de ouvir seu aviso. Elon. Há perigo aqui. Há rumores de que mais à frente há dois assassinos infames com poderes de sombra e sangue, então, por favor, tome cuidado. Ele disse antes de sair depois de dar a mensagem para Emília. Se ele não intervir, Emília será morta por um ataque surpresa de Luchera, mesmo com Puck lá. O ego de Puck o fez baixar a guarda e lhe custou a vida dela. Agora Elon estava no topo de uma das casas da favela, observando como Reinhard e Julius se uniram para derrotar os infames assassinos e assim salvar Emília. Sua capa tremulou no ar enquanto ele saía lentamente do local sem que ninguém o visse. Ele teve que fazer cerca de 5 loops para obter esse resultado, já que ele tinha que avisar Emília e Puck sobre as habilidades dos assassinos para que eles ficassem em guarda e procurassem os dois cavaleiros Reinhard e Julius para garantir a vitória. Ele só precisava de Reinhard, mas adicionou Julius para completar e garantir a missão. Agora ele só tinha que se concentrar na floresta da vila de Arlon para evitar a morte de Rein. Quem diria que ela encontraria os mesmos assassinos infames lá com uma Melee mais velha? Elon, recomendo que você pare, o jogo termina aqui. Ele disse, apontando sua arma para eles, tendo uma capa que cobria quase todo o seu corpo e um capuz que cobria completamente seu rosto, mas parecia que ele conseguia enxergar sem problemas. Ele já havia lutado com eles na capital em suas tentativas de ver seus poderes e criar um plano para neutralizar o evento. Agora eles o serviriam. Se ele quisesse continuar neste caminho, ele precisava de peões para mover as peças para ele. Se ele quisesse puxar as cordas, ele faria a mesma coisa que Pandora fez com o culto às bruxas com seu próprio grupo. Rosval, por sua vez, segurou seu tomo de sabedoria firmemente, pois ele não estava lhe dando instruções coerentes.
Um garoto deveria vir com a meio-elfa, mas ela veio normalmente, sem ninguém. Ela anunciou o que aconteceu com ela e Rosvaal ficou apenas confuso. Mesmo quando ele perguntou aos assassinos, eles apenas disseram que o ataque falhou e que eles não conseguiram recuperar o distintivo, já que o próprio Santo da Espada Reinhard de Vastria e o Cavaleiro Espiritual Julius Julcolius apareceram. Rosvaal agora sabia que havia algo errado com tudo isso. Algo estava acontecendo e ninguém sabia, mas ele suspeitava. Alguém estava mexendo os pauzinhos, já que Emília não deveria viver se essa pessoa com o poder de viajar no tempo não aparecesse. Agora ele tinha que procurar essa pessoa que não deixou rastros. O tempo passou e o Elon é visto caminhando em direção ao santuário ainda com seu capuz sobre ele. Atrás dele estavam os 3 assassinos. Elsa Graniet, Luchera Hala e Meili Portrout. Elas usavam uma capa semelhante, escondendo suas identidades. Eles entrariam no santuário anonimamente sem que Garfiel ou os clones de Ryuzu percebessem, já que ele não queria que sua presença fosse conhecida por muitas pessoas e se alguém o conhecesse, o conheceria como o sem rosto, já que ele nunca mostraria seu rosto e nunca deixaria sua identidade ser conhecida pelo público. A seleção real ocorreu normalmente e o ataque do culto das bruxas à Priestela foi silenciado. Tudo estava indo perfeitamente. O culto às bruxas nunca teve uma vitória em seus ataques e os reinos comemoraram sua vitória sem saber quem estava comandando esses acontecimentos. Elon estava em um quarto escuro, sentado no meio de uma enorme cama preta que era seu trono. Ele ainda tinha aquela roupa que consistia em uma capa que cobria quase todo o seu corpo com mangas tão longas que cobriam até suas mãos, enquanto uma longa mecha azul se projetava do capuz de Elon como seu cabelo. Ele nunca mostrou o rosto para ninguém. Atrás dele, deitado contra suas costas estava Shion, o meio-elfo de cabelos verdes ao lado de seu fantasma, Lyra. Ambos deitados de costas nas costas de Elon. Havia 2 pessoas de cada lado da cama. Bruligitmin Cecílio Segmunt, Admiral Alibel, Mad Prince André Visvordsen Reinhard de Vastria. Ele supostamente tem mais forte em seu quarto servindo-o como um rei. Ele contrata o Bruligitmin Cecílios, dizendo que se ele for com ele, os observadores verão um espetáculo que nunca esquecerão e Cecílios será o protagonista principal deste romance. Em vez de derrotá-lo em um combate cativo com o Raio Azul, siga-o. Embora ele deva lutar com ele constantemente e vencê-lo para cativá-lo mais e mantê-lo ao seu lado. No início ele contratou Alibel com muito dinheiro, mas depois de ajudá-lo em alguns assuntos em Banan e também na questão do espírito Zerestia, ele se tornou completamente leal a Elon. Elon curou seu problema de saúde e não precisa mais fumar ervas especiais para se manter vivo. Ele libertou Andrés de sua prisão em Gusteco pelo crime de matar seus parentes e obviamente teve problemas com todo o reino, mas conseguiu colocar o mesmo príncipe louco em seu grupo. Embora também goste de Cecílios, ele precisa mantê-lo sob vigilância e controle. Embora a presença de Elon fosse suficiente para mantê-lo em seu lugar. Reinhard de Vastria, por outro lado, teve que fazer muitas coisas para colocá-lo do seu lado. Primeiro, ele teve que convencer Felch a ir com ele e Corrom para uma vida melhor e para ela deixar uma posição tão grande quanto ser a rainha do reino. Quando ela o fez, ele convenceu Reinhard a deixar Lugúnica ir com ele. Foi preciso muito convencimento, obviamente. Ele era muito leal ao reino, mas depois de ajudar a acordar sua mãe e trazer sua avó de volta e dizer-lhe que não protegeria apenas o reino, mas o mundo inteiro, ele seria um verdadeiro herói e não apenas uma arma do reino, que seria conhecido como Reinhard, não apenas o Santo da Espada. Mas Felch teve que ajudá-lo a convencê-lo de que ele era uma pessoa livre e podia decidir por sua própria vontade. Se ele lhe contasse a comoção que Lugúnica causou quando souberam que Reinhard de Vastria abandonou seu título de Santo da Espada. Elon cumpriu sua promessa de trazer sua avó de volta e acordar sua mãe. Mais do que ele faria apenas missões prioritárias e para ajudar. Elon estabeleceu sua base no nível mais baixo de uma das masmorras feitas pela bruxa Solaris. Graças à autoridade da melancolia ele teria uma entrada pela torre de vigia de Satsu. Lá embaixo era impossível para ele ter intrusos.
Ninguém ali, nem mesmo as pessoas mais confiáveis, sabiam de sua origem ou de sua aparência. Ele sempre usava seu capuz que cobria seu rosto e eles só sabiam que seu nome era Azan. Nem mesmo seu sobrenome era conhecido. Azan fez a regra de que quem conseguisse remover seu capuz poderia ver seu rosto e saber seu nome completo, mas se falhasse, deveria fazer o triplo do trabalho por uma semana inteira. Cecílios e Andrés foram os mais motivados a tentar. Ele só criou essa regra como desculpa para lhe dar mais trabalho e para continuar fazendo alguma coisa, já que ele estava sempre na base e quase nunca saía ou fazia algo pessoalmente, já que era para isso que ele tinha seus subordinados. Mas quando ele tinha que fazer alguma coisa, grandes desastres aconteciam, e até mesmo seus próprios subordinados preferiam tê-lo sentado na cama do que trabalhando. Azan, onde estão minhas imperatrizes? Ele disse ao nada esperando que um de seus subordinados respondesse. As imperatrizes eram 3 mulheres em quem ele confiava completamente. Para o público, elas eram as líderes do Império Urir. Era assim que essa organização era chamada. Reinhard, eles estão voltando, Azan-sama. Reinhard disse curvando-se. O mundo sabia sobre o Império Urir, mas não sabia que Azan era o líder e pensava que as imperatrizes eram as líderes do Império. Afinal, esse era o objetivo, manter sua identidade em segredo em público e quem tentar revelá-la, sua sentença será a morte. Alibel, parece que as imperatrizes chegaram, Azan. Ele disse fumando seu cachimbo. Embora ele não precise mais disso para se manter vivo, ele não conseguia parar de fumar porque era um mau hábito. 3 mulheres entram naquela sala. Miria, Azan, já cheguei com a novidade. Miria, Lumi e Varli. Eram os nomes de suas 3 imperatrizes. Ele confiava a elas sua vida. Azan, fale, Lumi. Os 5 reinos desejam fazer um contrato com o Império Urir. Emília, Vincent, Anastasia, Relabon e Enza. Lumi disse sorrindo para Azan. O Império Urir era conhecido como uma organização mercenária e comercial. Azan levanta ligeiramente a mão coberta pela manga do manto. Foi uma oportunidade mais fascinante para ele adquirir mais conhecimento. Esse era o seu objetivo. Devorar informações e conexões para si mesmo. Azan, interessante, mas era de se esperar. Vocês, como minhas imperatrizes, irão, mas não sozinhas. Vocês todas irão. Ele disse se referindo aos seus 4 verdadeiros guerreiros sendo Reinhard, Cecílios, Alibel e Andrés. Nenhum deles hesitou um segundo em aceitar. Varli, por favor, siga-nos, precisamos nos preparar. Ele disse a todos para recuarem. Azan ficou com Xion e Lyra. Azan olhou para a entrada como se estivesse esperando por alguém. Mesmo que ele tivesse manipulado todos e eventos para que tudo saísse perfeito sem sua intervenção direta, havia alguém em quem ele não conseguia parar de pensar. Xion, você ainda está esperando por ela, certo, Azan-kun? Ela perguntou, mas Azan não respondeu. Xion sabia o que incomodava tanto Azan. Ela foi o primeiro membro que ele teve depois dos infames assassinos. Ela ouviu seus objetivos e sabia sobre o verdadeiro líder do culto das bruxas. E embora ele tenha destruído o culto, ela ainda está por aí com paradeiro desconhecido. Azan estava sempre esperando por ela como se soubesse que ela viria mais cedo ou mais tarde e ela veio. As armadilhas mágicas na sala foram ativadas. As correntes mágicas pegaram algo no ar e lentamente a armadilha 1 aparece. Azan, Pandora, eu sabia que você viria mais cedo ou mais tarde. Ele disse, levantando-se de seu lugar enquanto Xion e Lyra ficavam de guarda na frente dele, mas Azan os impediu de ficar na frente deles. Isso era muito perigoso e mesmo que Pandora estivesse lá, ela não resistiu e continuou com aquele sorriso sereno. Pandora, está aqui, ela disse que antes que tudo começasse a tremer, isso fez com que Azan abrisse os olhos e as masmorras fossem separadas por dimensões. Se algo as fez tremer, deve ser algo em escala universal, como um terremoto entre dimensões. O mana no ambiente começou a se desestabilizar e os espíritos menores começaram a gritar no ouvido de Azan, alertando-o. Ele podia sentir, como se o mundo estivesse morrendo, como tudo estava desaparecendo.
Algo estava acontecendo na superfície, mas ele não conseguia mais pensar quando Pandora conseguiu quebrar os laços que a mantinham presa e levantou a mão em sua direção enquanto Azan rapidamente usava sua autoridade da gula. Azan, Beelzebul. Um vórtice de energia negra emergiu de sua mão como um tornado que foi em direção a Pandora, que continua com seu sorriso. Embora ela parecesse um pouco séria sobre o ataque chamado Beelzebul, ela precisava evitar esse ataque, então usou sua autoridade. Pandora, me desculpe, mas acaba aqui, apague. Ele disse enquanto uma escuridão saía de Pandora e os devorava a todos. Tudo ficou preto. Lustif, o aproveitador. O que teria acontecido se se você se deixasse levar pela luxúria? Elon estava sentado na fonte da praça capital após obter o sistema e ver tudo o que tinha que ver para iniciar sua missão, mas não queria fazer a mesma viagem que Subaru. Ele realmente não quer sofrer, e muito menos quando ele estava tão desorientado quanto agora. Mas isso era perfeito. Sério, se ele tinha um sistema, ele tinha tudo. Seus olhos brilhavam com grande desejo. Essa era uma fantasia se tornando realidade. Este mundo cheio de mulheres lindas que ele quer ter para si. Intimidade como nenhuma outra. Experimente prazer e desejo, pele e calor. Emília, Felt, Elsa, Beatrice, Ren, Han, as candidatas. Depravação absoluta. Se ele fosse sofrer, pelo menos receberia sua recompensa sem hesitação. Sistema. Missão principal adquirida. Pegue todos eles. Ele ri alto enquanto as pessoas ao seu redor olham para ele como se ele fosse louco. E talvez ele já estivesse animado por esta oportunidade maravilhosa. Ele queria tê-la para si. Elon. Emília, ó Emília, ele disse sorrindo com desejo e luxúria. Ele estava muito animado para conhecê-la e tê-la para si. A luxúria brilha em seus olhos. A situação perfeita se apresentou. Ajude e salve Emília de um vilão. Que melhor maneira de tê-la para si do que ser o herói da história? Não só Emília, mas ela também levaria Felt e Elsa com ele. Então ele ia para a favela com um grande sorriso, pois ia gostar. Agora ele estava em uma luta com os assassinos. Em um movimento rápido, Elsa perfurou o estômago de Elon com sua adaga imbuída de sangue afiado. Felt/Emília. Olá! Ambos gritaram enquanto ajudavam um clone de Elon a curar Ron, que estava ferido no chão após bloquear um ataque de Luxera, que agora estava segura pelo pescoço por Elon, que removeu a adaga de seu estômago, mostrando seus intestinos para Elsa antes de se regenerar completamente. Elsa não sabia por quê, mas isso a excitou e, aparentemente, Elon fez isso de propósito para cativá-la. Elon sorri lascivamente para ele. Pare de jogar Luxera e Elsa fora de uma só vez. Elsa, esse gesto não era necessário, mas por quê? Elon, você gosta de ver o interior das pessoas, não é? Eu queria te mostrar o meu, ele disse, como se tivesse lhe dado um presente e esperasse um agradecimento dela. Ele continua com aquele sorriso confiante e arrogante. Elon, junte-se a mim, eu vou te libertar da sua mãe e te dar um prazer que você nunca vai esquecer e vai querer mais. Todos que ouviam não podiam acreditar no que estavam ouvindo, mas quando ele sussurrou algo para eles, foi como se tivesse feito uma lavagem cerebral neles enquanto eles obedeciam com um sorriso. Eles revelaram quem os havia contratado. Emília não conseguia acreditar e porque estava prestes a congelar a capital se não fosse por Elon, que oferece uma aliança para ajudar Emília a se libertar daquele homem. O bobo da corte que manipulou Emília e eles o fariam pagar, e foi assim que aconteceu. Quando chegaram, fizeram justiça sem dúvida. Rosval não conseguiu esconder sua surpresa ao ver Luxera e Elsa atrás de Elon. Elon revelou a verdade de Rosval na frente de todos, pois planejava usá-los todos para seu plano e, assim, virar todos contra Rosval. Até mesmo sobre como ele usou Beatrice, Emília e as irmãs Uni para seus planos. Revelando como ele participou da destruição de sua espécie Uni. Ninguém sabe o quanto Elon gostou do caos que se formou naquela mansão. Ele realmente gostava de ouvir como os Uni gritavam com seu antigo senhor.
Para ter este cenário, ele teve que adquirir muitas habilidades de persuasão e manipulação, mas neste mundo, Han não sabia a verdade de que Roswaal era parte da causa da destruição de seu clã. Uma terceira irmã Oni e uma assassina extra sendo Luxera. Este mundo estava pedindo que ele seguisse o caminho da luxúria. Assim que Roswaal saiu do caminho, Elon teve que despojar oficialmente os territórios Matters e transformá-los em territórios Satsugai através de negociações para se tornar nobre e assim patrocinar Emilia após colocar Roswaal na prisão com as evidências. Mas agora ele tinha que cuidar de algo. Elon, eu te prometi uma coisa, não foi? Ele disse a Elsa enquanto a tinha contra a cama de forma forte e dominante, segurando suas mãos contra ela. Ele lambe e morde seu pescoço levemente, fazendo-a gemer e então ele a deixa morder seu ombro e beber seu sangue. Ela tomou seu sangue em êxtase. Ela não sabia por quê, mas o sangue dele era tão puro e viciante. Esse era o plano de Elon, deixar Elsa viciada em seu sangue para tê-la na palma da mão ao lado de Luxera. Elon, Luxera, infelizmente não posso deixar você comer minha carne, mas você pode morder com força minha outra carne, ele disse com aquele sorriso lascivo. Os olhos dela brilharam levemente em rosa para morder o pescoço de Luxera, fazendo um fio de sangue fluir de seu pescoço enquanto ela gemia. Luxera, triste, mas você terá que pelo menos me deixar te morder bastante, e também tirar seu sangue como Elsa ela disse enquanto Elon tirava seu membro para inseri-lo em Elsa, fazendo-a gemer alto. Eles ficaram assim a noite toda, sem se importar que as irmãs e Emilia ouvissem. Algumas palavras gentis ali e ali e ele tem as irmãs unir para si. Ele faria de Ren e Rin suas esposas na cozinha, no banheiro e até mesmo no pátio de sua mansão. Ren gemia alto enquanto Elon a entregava implacavelmente por trás, enquanto Rin e Han assistiam corados e excitados, esperando sua vez. Isso mesmo, ele os tinha como cachorrinhos, esperando por sua atenção e toque. Até Emilia cairia em seu encanto, já que o único que o evitou foi Puck, mas com um pouco de suas habilidades de persuasão para que Elon assumisse o controle do espírito e até Puck caísse em seu encanto. Mesmo que ele tivesse que seduzir um homem e um espírito como Puck para conseguir o que quer, ele o fará. Ele até agora desejava que ele chamasse Frederica junto com Petra para tê-las para si. Ele nem hesitaria em colocar suas patas em Petra e Meili, nem mesmo Beatrice. Elon sabia disso, ele era a encarnação definitiva de perversão, depravação, luxúria. Ele não iria ignorar seu desejo e luxúria, já que esse era o caminho que ele escolheu e não abraçá-lo seria um completo desperdício do esforço que ele colocou até agora. Ele deveria aproveitar o máximo possível. 3 anos depois uma rainha ou melhor, o rei foi escolhida. É isso mesmo, depois de se casar com os 5 candidatos ele facilmente se tornou o rei do reino. Ninguém negou depois de destruir o culto das bruxas e muitos outros grupos e salvar o mundo várias vezes. O agora chamado Azan Satsugai estava deitado em sua cama com suas 5 esposas. Embora ele tivesse 5 esposas, a realidade era que ele tinha muitas amantes, mas suas esposas não eram estúpidas e sabiam disso, mas não se importavam. Contanto que tivessem tempo com eles, que ele se importasse com eles, eles não se importavam, mas eles tinham o anel de noivado com Azan e isso os colocava em um lugar mais alto do que simples amantes. Ele saía lentamente da cama nu para ir ao banheiro enquanto arrumava o cabelo azul. Ele estava escovando a boca antes de Cruz entrar e fez o mesmo enquanto ela estava nua. Azan, você acordou cedo, Cruz. Posso dizer o mesmo de você, foi você quem trabalhou mais duro ontem à noite. Ele disse que, referindo-se à atividade intimidadora que Azan tinha com suas esposas, isso fez Azan rir com seus olhos rosados brilhando profundamente. Azan, o que posso dizer? Se eu tiver 5 esposas devo agradar a todas elas, certo? Felizmente nosso quarto fica longe de todo mundo, então pelo menos nossos filhos dormem. É assim que é. Azan teve vários filhos com suas esposas e amantes. Ele fez uma família completa de Satsugais. Cada um teve gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos e até quíntuplos.
Era porque ele era Satsugai, já que sua espécie era muito reprodutiva e ele tinha orgulho de ser um. Muitos conheciam Azan como um homem lascivo e mulherengo, mas o mais surpreendente era o quão bom ele era com seus filhos e suas mães, mesmo que não tivessem um relacionamento oficial. Ele deu a todos os seus filhos o título de príncipe e cuidou de todos igualmente. Embora tivesse mais de 10 filhos, ele cuidava de todos igualmente e reservava tempo para cada um. Azan era um homem estranho, pois geralmente os homens gostam dele, seres lascivos, mas ele cuida de seus filhos e amantes. Cuidar deles, educá-los e passar tempo com eles. Ele estava no nascimento deles e deu casa aos seus amantes. Azan teve que admitir que teve que conter um sorriso diante da situação, admitiu que era depravado, mas se importava com eles e com seus filhos. Ele nunca impediu que suas amantes tivessem um parceiro diferente dele, mas ele segurava seus corações em suas mãos. Azan e Krush tomaram banho juntos. Enquanto tomavam banho, Azan aproveitou a oportunidade para agarrar a duquesa e colocá-la contra a parede e beijá-la nos lábios. Ele sempre fazia a mesma coisa no banheiro, o que acontecia diariamente. Mas enquanto Krush estava sendo levado, mais 2 pessoas entram no banheiro. Emília, isso é muito injusto, Azan Anastasia. Como você é travesso, Karsten-san. O comerciante disse com aquele sorriso, entrando nu com Emília na banheira onde estavam Azan e Krush. Azan, eu não queria te acordar do seu merecido sono. Ele disse para eles não brigarem. Realmente não foi muito positivo, então era melhor começar fazendo-os felizes e agradando-os antes que os outros 2 se levantassem para dificultar a situação. Eles saíam do banheiro já limpos e depois de brincar um pouco. Assim que se secaram e se vestiram no banheiro, eles iam sair, mas foram interrompidos pelas 2 últimas senhoras. Azan, Freya, Prisca, ele disse o nome verdadeiro de Priscila e Felt com um sorriso. Priscila o agarrou com força para colocá-lo no banheiro e despi-lo novamente. Priscila, você vai voltar para a banheira e tomar banho de novo, mas dessa vez comigo, está me ouvindo? Ela disse como se fosse uma ordem e Azan apenas suspira para acenar com a cabeça enquanto tira a roupa, mas Felt foi mais rápido ao entrar na banheira. Priscila, o rato da favela teve que se envolver. Felt, cale a boca e sua vadia. Eu não vim para ouvir você brigar, seu desgraçado. Azan, ei, pare com isso, aqui não. Vamos tomar banho primeiro. Ele disse para pará-los antes que continuassem essa luta, já que ele realmente não queria mais brigas e muito menos aqui. Assim que terminam, Azan sai para o trabalho. Ele estava em seu trono e em seu colo estava um de seus filhos, seu filho mais velho por parte de Emília. Ele estava passando tempo com ele, mesmo enquanto ele estava trabalhando. Ele tinha muito trabalho e ainda mais quando era o principal pilar da paz que se formava entre os reinos para que não houvesse mais guerras, mas isso não iria tirar seu tempo para estar com seu filho. Azan, Esaim, você realmente ama essa história. Ele disse ao bebê de 2 anos em sua mão enquanto lia sua história favorita. O bebezinho de cabelos brancos e olhos azuis coloca a mãozinha na imagem da história. Azan sorri levemente, observando seu filho virar a página sozinho para a página da bruxa. Azan, assim, a bruxa, você realmente ama essa parte. Ele disse enquanto Azan tirava uma foto de seu terno. Esta foto era dele com suas esposas e amantes, além de todos os seus filhos e amigos. Ele não pode deixar de sorrir ao ver a foto que significou muito para ele tê-la e vê-la. Ter uma família neste mundo realmente o deixou muito feliz em colocar a foto em seu lugar. E quando ele ia continuar a história, ele sentiu uma perturbação no ambiente e então um grande tremor, fazendo com que os guardas na sala do trono ficassem em alerta para proteger o rei, enquanto Azan segurava seu filho com firmeza. Azan, peguei você, Esaim, acalme-se. Ele disse, segurando seu filho com força para protegê-lo. Ele observou enquanto as enormes janelas da sala do trono quebravam devido aos tremores, revelando lá fora, o céu cheio de rachaduras. Como um espelho dele saíam o líquido negro, consumindo tudo em seu caminho até que a presença de alguém fosse perceptível na sala. Quando Azan olha, ele vê que é Pandora, que sorri calmamente e levanta a mão em sua direção. Pandora,
Me desculpe ter que tirar essa vida de você, meu precioso Abel, mas ela está aqui, apague. Azan não entendeu, mas não perdeu tempo quando criou um clone que levaria Esain embora em segurança para o original e contra Pandora que iria usar sua habilidade. E quando ele a pegou pelo pescoço, uma escuridão saiu de Pandora que os devorou a todos. Tudo ficou preto. Elon acorda da provação do presente, ofegante e vomitando no chão, sentindo-se muito tonto. Seu cabelo ruivo fica em um azul profundo. Elon. Ele cobre a boca tentando segurar o vômito, respirando com dificuldade enquanto limpa a boca, sentindo o gosto nojento na boca enquanto se levanta. Aqueles mundos de Vatif eram uma roleta de emoções. Ele não entendia muitas coisas como a mudança na cor do cabelo e a mudança de nome entre Aizan e Irun e Azan. Quando ele tinha cabelo azul, ele se chamava Azan e quando tinha cabelo ruivo, Irun. A única vez que ele se autodenominou Aizan foi quando seus cabelos azuis e ruivos ficaram rosados. Orgulho, mesmo que fosse aceitável, já que ele não matou ninguém, mas ele tinha todos sob seu controle contra a vontade deles. Vratif foi o pior de todos. O caminho da destruição e do caos total, um genocídio sem fim que causou o extermínio de todos e a destruição completa do mundo, acabando com toda a vida. Preguiça e fé era muito mais aceitável, mas lamentável. Embora ele tivesse um relacionamento com Shaula, Volcânica e Reid junto com as bruxas, ele deixou os outros para seu destino final. Aquele Elon disse algo sobre proteção futura. Greed estava entre o bem e o mal, destruição total dos outros reinos, enquanto apenas Volcânica permanece. Alguns personagens morrem e outros vivem mais, então o abuso de retornar pela morte era realmente preocupante. Gulace foi realmente interessante, embora o fato de que ele manipulou todas elas pareça um caminho cruel, mas foi muito eficaz e todas estavam vivas e isso lhe deu muitas informações, que a meio e ao fascismo existe, mais do que aquelas mulheres, Miria, Lumi e Varli. Ele deve procurá-las. Luxúria se não há muito que ele possa dizer além daquela versão dele se divertiu mesmo que tenha exagerado. Mas por algum motivo quando ele viu aquela foto com seus olhos ele sentiu um calor como nenhum outro em seu coração a ponto de agora seus olhos estarem cheios de lágrimas. Eiko, você viu algo que te deixou feliz? Eiko disse com as costas apoiadas na parede. Elon estava simplesmente se recuperando de tontura e náusea até olhar para Eiko. Elon, cale a boca, eu realmente não estou com vontade de mais enigmas. Eiko, escute, você nasceu como um recipiente para o Bilord, os Ashins são fragmentos e a unidade é como o coletor de Ashins para então colocá-los no recipiente e você já deve saber o porquê. Elon, para trazer o Bilord de volta, vocês dois estão me usando. Eiko suspira e o ignora, fazendo com que Elon fique mais irritado ao bater na lateral de Eiko quebrando a parede, mesmo que ele quisesse acertá-lo não faria nada com Eiko. Elon, Raya, o que é ela? Quem realmente estava cuidando de mim? Eiko, para simplificar, ela é uma guardiã como ela mesma diz, guardiã dos Ashins até que eles passem para a unidade depois que seu tempo passar. Agora Elon precisava se preocupar com muito mais coisas. Não apenas obtenha seu final feliz, mas também descubra o mistério das mudanças neste universo e agora sobre este Bilord. Pandora também com essa habilidade, apagador. Ela o conhece por algum motivo e aparece para fazer a mesma coisa em todos os Vatif. Além daquela coisa, as rachaduras e aquele líquido preto que devorava tudo em seu caminho. Era um produto Pandora. Ele tinha que saber o que isso significava. Eiko. Só falta mais um julgamento, quando tivermos tempo, falaremos mais detalhadamente sobre os Ashins. Elon mais uma vez ia falar, mas o santuário brilhou e Elon mais uma vez caiu no chão entrando no julgamento do futuro sob o olhar sério e frio de Eiko. Inveja se, o Messias o que teria acontecido se, o que teria acontecido se, o que teria acontecido se você se deixasse levar pela inveja sistema. Missão principal adquirida, salvar todos. Desta vez, Elon não estava vendo a vida dos outros, mas estava flutuando em um vazio que estava cheio de estrelas coloridas.
Este era o julgamento do futuro e Elon não estava gostando, mas se ele puder usar este futuro possível para obter o final perfeito, então ele o aceitará de bom grado. Ele começou a viajar através dessas estrelas e lentamente sussurros foram ouvidos em seus ouvidos. Ele não conseguia entender o que eles estavam dizendo, mas lentamente as vozes começaram a ser compreensíveis. Impostor, 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 impostor. Você não deveria estar aqui, você não deveria estar aqui, você não deveria estar aqui. Você deveria desaparecer, você deveria desaparecer, você deveria desaparecer. Você é um impostor, você é um impostor, você é um impostor, você é um impostor. As vozes repetiam a mesma coisa várias e várias vezes. Que ele era um impostor que não deveria existir e deveria desaparecer para que tudo ficasse bem. Ele não entendia o motivo da hostilidade delas. Tudo está errado. 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 Isso não deveria ser assim. 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 Nós deveríamos eliminar você. Nós deveríamos eliminar você. Nós deveríamos eliminar você. Eles continuaram repetindo com mais e mais hostilidade enquanto Elon viajava mais rápido entre as estrelas coloridas, ouvindo essas vozes cada vez mais, mas chegou um ponto em que ele agora estava vendo futuros possíveis em um segundo. Centenas de milhares em menos de um minuto. Cada estrela era um futuro possível, mas todas chegaram ao mesmo fim. Elon tentou manter os olhos abertos e processar todos esses futuros possíveis sem que sua mente quebrasse enquanto cobria os olhos com as mãos, gritando até que finalmente chegou ao último e mais importante futuro. Ele se viu no meio de um campo de guerra. Ao fundo, podia-se ver muitas pessoas derrotadas por um grande combate, mas nenhuma delas morta, mas enfraquecida ou ferida. Havia pessoas conhecidas e desconhecidas. Todos que ele conhecia do Re-Zero estavam lá. Até Xion e as bruxas, também aquelas garotas, Miria, Lumi e Varli também estavam lá. Havia muitos outros que ele não conhecia. Emília, nós vamos parar você aqui. Disse uma Emília com as roupas um tanto destruídas e danificadas pelo combate, mas ao lado dela havia uma pessoa que ele não esperava ver. Uma pessoa que se parecia com a gêmea de Emília, Satella. Suas roupas eram pretas enquanto as de Emília eram brancas. Satella, aqui termina sua tirania, Elon. Ela disse com um olhar cheio de ódio junto com o de Emília que cria uma espada de gelo enquanto Satella cria uma espada de sombra. Elon, então vem as heroínas. Elon disse com um grande sorriso para dar um último ataque às últimas esperanças do mundo. Elon. Eu, a verdadeira calamidade, feiticeiro do pecado e do mandamento, destruirei todos vocês. Ele disse, sacando sua Excalibur para enfrentar os meio-elfos que o enfrentaram com todo o seu poder. Suas armas colidiram criando um choque de poderes, ambos os lados lutando entre si para dar fim um ao outro. Elon tinha um olhar demente enquanto Emília e Satella reuniam seus poderes para empurrar a espada de Elon. A bruxa da inveja e a bruxa glacial trabalhando juntas para derrubar o bruxo da calamidade. O ser que manipulava todos e planejava destruir tudo para mergulhar o mundo no caos. Os olhos loucos de Elon desapareceram e um sorriso de alívio e felicidade apareceu em seu rosto quando ele parou de lutar. Se quisesse, poderia acabar com eles, mas ele já havia cumprido seu propósito. Elon, muito bom, você venceu. Ele disse sussurrando e graças ao choque era impossível para qualquer um ouvi-lo. Ele parou de lutar e as espadas de Emília e Satella apunhalaram o peito de Elon abaixo de sua Unity. Elon cuspiu um pouco de sangue. Satella/Emília, aí vem sua morte. Satella, por me manipular e tirar tudo de mim. Emília, por causar dor a todos. Ele disse com ódio enquanto Elon ainda com seu sorriso riu um pouco, mas era um sorriso gentil, mas ele não conseguiu continuar quando Reinhard apareceu atrás com sua espada com uma grande quantidade de mana concentrada para dar seu poderoso ataque destrutivo. Reinhard, Emília-sama, Satella-sama, vocês devem se mover para que eu possa acabar com ele. Todos, vamos, Reinhard.
Todos gritaram apoiando e motivando o santo da espada, enquanto ambos os elfos ignoravam e se afastavam enquanto Elon simplesmente olhava para Reinhard com aquele sorriso. Reinhard ficou confuso com isso, mas não parou para dar o ataque final. Elon, esse é o preço de um final feliz e perfeito, ele disse com seu sorriso e fechando os olhos para não desviar do ataque e recebê-lo integralmente, havendo um grande clarão que cobre tudo e em seguida uma explosão. Havia apenas poeira e fumaça, mas quando tudo se dissipou, todos viram a espada de Reinhard coberta com restos das roupas de Elon. Reinhard, nós conseguimos! Ele disse e então muitos gritos de vitória foram ouvidos. Todos estavam comemorando que a calamidade de Elon finalmente havia chegado ao fim. O julgamento do passado, presente e futuro foi aprovado. Rachadura. Elon abre os olhos, se vendo naquela bela paisagem do que a partia após passar pela prova do futuro, sentindo como sua mente estava quebrada por tudo isso. Ele agora tinha um olhar profundo e penetrante. Algo realmente aconteceu dentro de sua mente, mas agora estava parcialmente concluído. Agora havia uma grande porta e de um lado estava Echidna sentada em seu lugar com um sorriso e depois olhando para Elon com aquele novo olhar como se tivesse recuperado uma parte de si mesmo. O cabelo de Elon lentamente fica branco novamente e ele se aproxima de Echidna. Echidna, é uma pena, não consegui ver nenhum dos seus testes por causa desse seu poder estranho, mas você passou nos 3 testes e agora pode desativar a barreira. Elon, não, pelo menos ainda não. Echidna fica surpresa ao ouvir isso. Foi a primeira vez que alguém completou todos os testes e conseguiu quebrar a barreira, mas aqui estava Elon negando como se não fosse grande coisa. Elon, eu disse que quando voltasse, íamos conversar primeiro. Tenho uma proposta. Echidna olha para ele com interesse. Cada vez ela gostava mais e mais desse garoto e de seu visual, da porta para sua alma, e como não gostava do que ela estava vendo. Echidna, diga-me então, Elon, o que é essa proposta? Ela disse ainda com o sorriso dele. Ela nunca esperou que a aura de Elon fosse tão diferente depois de realizar os 3 testes, como se o que ele viu transformasse em outra pessoa. Elon, você deve deixar as outras bruxas saírem, já que isso envolve todas elas, até você, Satella. Echidna abre os olhos com isso. O nome de Satella não era algo que ela gostasse de ouvir. Claro, quando sua suposta melhor amiga causou tanto caos em sua vida. Elon, Satella, é hora de conversar e aqui você pode fazer isso, então peço que venha, pois isso também envolve você. Ele disse com confiança sobrenatural. Isso era algo que Echidna não estava gostando, pois Elon falava como se Satella estivesse ali o escutando. Ela agora entendia por que Elon tinha autoridade de enviar, ele devia ter algum tipo de contrato com a mesma bruxa de Jealousy. O céu escureceu com nuvens e aquele espaço estava sendo invadido e Echidna sabia o porquê. Ela estava rompendo todas as suas defesas e nesse momento de surpresa, baixando a guarda, sua repressão sobre as outras bruxas que também queriam sair foi enfraquecida, fazendo com que elas sair. Por um dos flashes de luz, vendo silhuetas deles tomando forma. Ao fundo ela pode ver a mesma bruxa da inveja caminhando em seu manto e sombras negras em direção a eles. Todas as bruxas, exceto Pandora e o feiticeiro Hector, estavam aqui. Esta foi a verdadeira festa do chá das bruxas. Echidna não estava satisfeita com o cenário que estava ocorrendo, mas